Las Tres Edades de la Vida Interior. Terceira parte. Da página 131 até 134. O sacrifício da missa e os avançados. Anteriormente, falamos sobre a purificação da alma dos iniciantes e sobre a participação na Santa Missa como fonte de santificação. Agora, trataremos do sacrifício da missa no caminho iluminativo dos avançados. A excelência do sacrifício da missa, como dissemos, provém do fato de que ele é, em essência, o mesmo sacrifício da cruz. O mesmo sumo sacerdote continua a oferecer-se atualmente por meio de seus ministros. A mesma vítima está realmente presente no altar e se oferece verdadeiramente. A única diferença está no modo de oferecimento. Na cruz, houve uma imolação sangrenta, enquanto aqui a imolação é sacramental, pela separação, não física, do corpo e do sangue do Salvador, realizada pela dupla consagração. Essa imolação sacramental é a memória da imolação sangrenta passada e o sinal da oferta interior sempre viva no coração de Cristo, pois, como diz São Paulo, ele não cessa de interceder por nós. Essa oferta interior de Jesus, que foi a alma do sacrifício da cruz, continua a ser a alma da missa, que perpetua substancialmente o sacrifício do Calvário. Não é possível progredir na vida interior sem aprofundar, dia após dia, o valor infinito do sacrifício do altar. São João Fisher, dirigindo-se aos luteranos que na Inglaterra suprimiam o sacrifício eucarístico, afirmou: "A missa é como o sol, que ilumina e aquece diariamente toda a vida cristã. Pode-se penetrar na doutrina cristã e católica sobre o sacrifício da missa de maneira abstrata e especulativa, mas também é possível fazê-lo de modo concreto e vivido, unindo-se pessoalmente à oblação do Salvador. Os avançados devem viver cada vez mais intimamente os 4 fins do sacrifício. 1. Adoração. 2. Reparação. 3. Súplica. 4. Ação de graças. O Beato Aimar enfatizou profundamente essa realidade. Para fazê-lo de maneira mais profunda, é conveniente que a pessoa aproveitada ofereça em união com Nosso Senhor tudo o que, a cada dia, possa ser penoso em sua vida, até a morte e até sua entrada no céu. É necessário que, de antemão, faça o sacrifício de sua vida para obter uma santa morte. O progresso espiritual está, de fato, essencialmente orientado ao último ato de amor aqui na Terra, o qual, se estiver bem preparado por toda a nossa existência, nos abrirá imediatamente as portas do céu. Para que possamos penetrar até as profundezas do sacrifício da missa, devemos nos alistar na escola da Mãe de Deus. Melhor do que ninguém no mundo, Maria associou-se ao sacrifício de seu filho, tomando parte em seus sofrimentos na medida de seu amor por ele. Alguns santos, especialmente os estigmatizados, uniram-se de maneira muito particular aos sofrimentos e aos méritos do Salvador, como São Francisco de Assis e Santa Catarina de Siena. Mas, por mais profunda que tenha sido essa união, foi muito pouca se comparada à de Maria. Por um conhecimento experimental dos mais íntimos e pela grandeza de seu amor, Maria, ao pé da cruz, penetrava até as profundezas do mistério da redenção, muito mais do que São João, São Pedro e São Paulo. Pois Maria penetrou na medida da plenitude de graça que havia recebido, na medida de sua fé, de seu amor e dos dons de inteligência e sabedoria que possuía em sua alma, em grau proporcional à sua caridade. Para que possamos penetrar ao menos um pouco neste mistério e tirar dele as lições práticas que nos permitam preparar-nos para uma boa morte, pensemos no sacrifício que devemos fazer de nossa vida, em união com Maria, ao pé da cruz. Exorta-se com frequência aos moribundos a fazerem a oferta de sua vida, a fim de dar valor satisfatório, meritório e impetratório aos seus últimos sofrimentos. Muitas vezes os papas, e em particular Pio X, convidaram os fiéis a oferecer de antemão esses sofrimentos do último instante, para estarem dispostos a oferecê-los mais generosamente na hora suprema. Mas, para fazer ordenadamente desde agora este sacrifício de nossa vida, devemos fazê-lo em união com o do Salvador, perpetuado sacramentalmente no altar durante a missa, e com o de Maria, mediadora e corredentora. E para melhor compreender tudo o que envolve essa oblação, é conveniente lembrar aqui os 4 fins do sacrifício: adoração, reparação, petição e ação de graças. Iremos considerá-los sucessivamente, tirando as lições que eles contêm.
A adoração, Jesus Cristo na cruz fez de sua morte um sacrifício de adoração, que foi o cumprimento mais perfeito do preceito do Decálogo. Adorarás ao Senhor teu Deus, e a ele só servirás. Deuteronômio 6,13. Com essas mesmas palavras, Jesus respondeu a Satanás, que lhe dizia: Te darei todos os reinos do mundo, se caíres diante de mim para me adorar. Só a Deus deve-se adoração em razão de sua soberana grandeza como Criador, porque só Ele é o ser, eternamente subsistente, a mesma sabedoria, o mesmo amor. A adoração que se deve a Ele deve ser exterior e interior ao mesmo tempo, e inspirada pelo amor. Deve ser adoração em espírito e em verdade. Uma adoração de valor infinito foi oferecida a Deus por Jesus em Getsemane, quando, prosternado em terra, dizia: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Esta adoração reconhecia prática e profundamente a soberana excelência de Deus, Senhor da vida e da morte, que quis fazer servir a morte, que é a pena do pecado, para a reparação deste e para nossa eterna salvação. Neste divino decreto, que contém toda a história do mundo, brilha a soberana excelência de Deus, reconhecida na adoração de Getsemane. A adoração do Salvador e a união de Maria. Essa adoração do Salvador continua na cruz, e Maria se associou a ela na medida da plenitude de graça que havia recebido e que, sem cessar, ia aumentando. No momento da crucifixão de seu filho, Maria adorou os desígnios de Deus, que utilizaria a morte de seu filho inocente para a reparação do pecado e para o bem eterno das almas. Em união com nosso Senhor e com sua Santa Mãe, adoremos a Deus e digamos de todo o coração, conforme nos exortava o Santo Padre Pio X: Senhor e meu Deus, desde este momento, com um coração submisso e resignado, aceito de vossas mãos qualquer tipo de morte que quiserdes enviar-me, junto com todas as suas angústias, penas e dores. Todo aquele que, pelo menos uma vez na vida, no dia que desejar, recitar esse ato de resignação após a confissão e a comunhão, obterá uma indulgência plenária que lhe será aplicada na hora da morte, conforme a pureza de seu coração. Mas seria muito conveniente renovar essa oblação todos os dias, para nos prepararmos a fim de transformar nossa morte, no último instante, em um sacrifício de adoração à majestade e à bondade de aquele que faz morrer e faz viver, conduz às profundezas e reconduz, conforme está escrito: Eu sou o que faz morrer e faz viver. Deuteronômio 32. Vós fazeis morrer e fazeis viver. Tobias 13, 2. Vós tendes poder sobre a vida e sobre a morte. Essa adoração a Deus, Senhor da vida e da morte, pode ser feita de muitas maneiras, segundo as luzes que cada alma possui. Mas haverá alguma forma melhor do que unir-se a cada dia ao sacrifício de adoração do Salvador? Sejamos, desde já, adoradores em espírito e em verdade, e que essa adoração seja tão sincera e profunda que se reflita em nossa vida e nos prepare para a adoração última, que haverá de brotar do mais íntimo do nosso coração no derradeiro instante. Reparação. O segundo fim do sacrifício é a reparação da ofensa feita a Deus pelo pecado, bem como a satisfação pela pena que ele merece. Devemos transformar nossa morte em um sacrifício propiciatório, pois a adoração, propriamente dita, deve ser também reparadora. Nosso Senhor satisfez de maneira superabundante pelos nossos pecados, pois, como ensina São Tomás de Aquino, ao oferecer sua vida por nós, realizou um ato de amor que agradou a Deus muito mais do que todos os pecados juntos o haviam ofendido. Suma Teológica, questão 48, artigo 2. Sua caridade foi infinitamente superior à maldade de seus algozes, pois possuía um valor infinito, radicado na pessoa do Verbo. Ele satisfez por nós, que somos membros de seu corpo místico. No entanto, assim como a causa primeira não anula as causas secundárias, o sacrifício do Salvador não tornou o nosso inútil, mas sim concedeu-lhe valor. Maria nos deu o exemplo ao unir-se aos sofrimentos de seu filho. Dessa forma, satisfez por nós ao ponto de merecer o título de corredentora. Ela aceitou o martírio de seu filho, a quem adorava e amava com o mais terno afeto desde o momento em que o concebeu virginalmente.
Mais valente e heróica que o patriarca Abraão, quando se preparava para imolar seu filho Isaque, Maria ofereceu seu próprio filho pela nossa salvação e o viu realmente morrer no meio dos mais atrozes tormentos físicos e morais. Mas, diferentemente de Abraão, a quem um anjo impediu de sacrificar Isaque, Maria não ouviu uma voz do céu para deter o sacrifício. Deus não lhe disse, como ao patriarca, agora sei que não me negaste teu único filho. Gênesis 22. Maria viu, com seus próprios olhos, cumprir-se plenamente o sacrifício reparador de Jesus, do qual o de Isaque era apenas uma figura. Então sofreu pelos pecados dos homens na medida do seu amor a Deus, a quem o pecado ofende, e no seu amor por seu filho que o pecado crucificava, bem como por nossas almas, as quais o pecado conduz à morte. A caridade da Virgem foi incomparavelmente superior à de Abraão e, mais do que nele, realizaram-se nela as palavras do anjo. Porque não me negaste teu filho unigênito, eu te abençoarei e te darei uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Gênesis 22, 11, 17. O sacrifício de Cristo e a reparação dos pecados, assim como o sacrifício de Jesus e de Maria, foi um sacrifício de propiciação, uma reparação pelo pecado e uma satisfação pela pena que o pecado mereceu, façamos também, unidos a eles, do sacrifício de nossa vida uma reparação por nossas faltas. Peçamos desde já que nossos últimos momentos tenham um valor ao mesmo tempo meritório e expiatório. Roguemos pela graça de oferecer este sacrifício com um amor ardente que aumente seu valor diante de Deus. Sintamo-nos felizes por podermos satisfazer essa dívida diante da divina justiça, para que a ordem seja devidamente restabelecida em nós. Pois, se com esse espírito nos unirmos intimamente às missas celebradas a cada dia, então obteremos a graça de nos unirmos da mesma forma no instante final. E se essa união de amor com Cristo Jesus se estreitar a cada dia, a pena do purgatório será consideravelmente diminuída para nós. Quem sabe, talvez alcancemos a graça de viver nosso purgatório aqui na terra, fazendo méritos e crescendo no amor, em vez de passá-lo após a morte, quando já não se pode obter mérito algum. Súplica e intercessão, sacrifício cotidiano, assim como da última hora, não deve ser apenas um sacrifício de adoração e reparação, mas também um sacrifício de súplica, em união com nosso Senhor e com Maria. São Paulo escreve na carta aos Hebreus: nos dias de sua vida mortal, Cristo ofereceu súplicas e preces, com forte clamor e lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Hebreus 5, 7, 9. Recordemos a oração sacerdotal de Cristo, após a ceia, pouco antes do sacrifício da cruz. Jesus rogou por seus apóstolos e por nós, e vive sempre para interceder por nós, especialmente no santo sacrifício da missa, onde ele é o sacerdote eterno. Jesus, que rogou por seus algozes, intercede também por aqueles que, na hora derradeira, a ele se confiam. Com ele, intercede também Maria Santíssima, lembrando-se de nossas preces tantas vezes repetidas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O agonizante deve unir-se espiritualmente às missas celebradas naquele momento, próximas ou distantes dele. Deve pedir, por meio delas e pela oração divina de Cristo, que se perpetua no santo sacrifício, a graça de uma boa morte, que é a graça das graças, concedida aos eleitos. Mas para estarmos dispostos desde agora a fazer essa súplica em nossa última hora, rezemos frequentemente ao assistir à Santa Missa por aqueles que vão morrer neste dia. E seguindo o conselho do Papa Bento XV, mandemos celebrar algumas vezes uma missa para alcançar pelo infinito valor desse sacrifício a graça de uma boa morte ou a aplicação dos méritos do Salvador. Da mesma forma, ofereçamos missas em favor daqueles entre nossos familiares e amigos cuja salvação nos preocupa, para que obtenham a graça da perseverança final, e também por aqueles a quem de algum modo tenhamos dado escândalo, afastando-os talvez dos caminhos do Senhor. Notas: a excelência do sacrifício da missa. O texto enfatiza que a Santa Missa é, essencialmente, o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, diferenciando-se apenas na forma de sua oferta.
Na cruz, houve imolação cruenta com derramamento de sangue, enquanto na missa a imolação é sacramental, por meio da separação simbólica do corpo e do sangue de Cristo na dupla consagração. São Paulo, na carta aos Hebreus 25, diz que Cristo não cessa de interceder por nós. Isso significa que sua oferta redentora continua eternamente, e a missa é a atualização sacramental desse sacrifício. São João Fisher e a defesa da missa contra os protestantes. São João Fisher, 1409-1535, foi um bispo e mártir inglês que combateu os erros do protestantismo nascente, especialmente a negação do sacrifício eucarístico. Ele comparava a missa ao sol, pois assim como o sol ilumina e aquece a terra diariamente, a missa sustenta espiritualmente os fiéis a cada dia. Os 4 fins do sacrifício da missa. A doutrina católica ensina que a missa possui 4 finalidades principais. 1. Adoração, oferecer culto a Deus. 2. Reparação, expiação pelos pecados. 3. Súplica, intercessão pelos vivos e falecidos. 4. Ação de graças, reconhecimento dos benefícios divinos. O bem-aventurado Pedro Julião Aymar, grande apóstolo da Eucaristia, destacou a importância de viver profundamente esses 4 fins na participação da missa. O sacrifício antecipado da própria vida. O autor sugere que o fiel, em união com Cristo, ofereça desde já a sua vida, aceitando, de antemão, os sofrimentos até a morte. Isso é um ato de confiança e preparação para uma santa morte, ou seja, um fim de vida unido ao amor e à vontade de Deus. Maria, a Mãe Corredentora. Maria, mais do que qualquer santo, uniu-se ao sacrifício de Cristo. Sua participação foi mais profunda do que a dos apóstolos Pedro, João e Paulo, pois recebeu uma plenitude singular de graça, fé e caridade. O título de corredentora refere-se ao papel especial de Maria na redenção. Isso não significa que ela seja igual a Cristo no ato redentor, mas que colaborou de maneira única e sublime, oferecendo seu filho ao Pai e sofrendo com ele. A oferta da vida no leito de morte. O texto menciona que os papas, especialmente São Pio X, 835-1914, recomendaram que os fiéis oferecessem antecipadamente seus sofrimentos da última hora, para que pudessem aceitá-los com generosidade no momento final. Adoração e a tentação de Cristo no deserto. Quando Satanás ofereceu os reinos do mundo a Jesus, tentando adorá-lo, Cristo respondeu com as palavras do Deuteronômio: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Esse episódio reforça que a adoração pertence unicamente a Deus. A agonia no Getsemane como supremacia da adoração. No Getsemane, ao dizer Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua, Jesus oferece um ato perfeito de adoração, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Maria e o sacrifício de Abraão. A disposição de Maria em oferecer seu filho é comparada ao sacrifício de Abraão ao entregar Isaque. Contudo, enquanto um anjo impediu a morte de Isaque, Maria testemunhou até o fim a imolação de Jesus. A oração sacerdotal de Cristo. Na última ceia, Jesus intercedeu pelos apóstolos e por toda a humanidade. João 17. Essa intercessão continua na missa, onde Cristo, como sumo sacerdote, roga ao Pai por nós. A recomendação de oferecer missas pela boa morte. Os papas incentivaram os fiéis a mandar celebrar missas para obter a graça de uma morte santa. O Papa Bento XII recomendou que fossem oferecidas também por amigos e familiares que estivessem em perigo espiritual. Conclusão, o texto ensina que a missa é o centro da vida espiritual, pois é a renovação sacramental do sacrifício de Cristo. A participação consciente e devota leva à união com os 4 fins do sacrifício e prepara a alma para uma morte santa. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus,
Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.